de Deus possa fluir na sua vida, fluir no seu coração durante a palavra, os dons espirituais também. Se você está aí sentado, de repente a unção do Senhor vem sobre a sua vida. Peço que de repente você dá uma seguradinha durante a palavra, mas depois da palavra, quando vai começar a orar, aí a corda está solta. Aí a corda está solta, né? Pelo Espírito Santo. Amém? Amém. E aí estamos aí diretamente ligados a isso. Então eu vou orar por você. Senhor Jesus, o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. O Senhor possa fluir sobre as nossas vidas. E no momento, Senhor Deus, que nós temos passado, Senhor Deus, em nosso país, no mundo, nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor é muito maior do que qualquer coisa, Senhor, se levante. Muito maior. Por isso eu peço que o Senhor nos encha nessa manhã de esperança, de fé. O Senhor possa colocar em nossos corações uma unção tão especial. Senhor, assim como o Senhor colocou no coração dos discípulos, eles subiram, Senhor Deus, através dos dons espirituais. Senhor Deus, na tua igreja aqui, o Senhor possa, Senhor Deus, nos abençoar, que nós também possamos, como igreja, fluir nos dons espirituais. Senhor Deus, que haja milagres, que haja maravilhas, que haja curas, que haja profecias, que haja, Senhor Deus, palavras de sabedoria, palavras de ciência, Senhor Deus amado, que haja, Senhor, em nosso meio, Senhor Deus, o dom da libertação, Senhor Deus, libertando as pessoas. Quando as pessoas entrarem, Senhor, por essas portas, esse lugar é consagrado a Ti, ó Pai. Quando as pessoas entrarem por essas portas, o Teu Espírito mova sobre a vida delas. É um novo tempo, Senhor Deus, que nós queremos que o Senhor está fazendo. Senhor, e que pessoas ao entrar neste lugar sejam curadas, sejam libertas, sejam tocadas pelo Teu Espírito. Senhor, é o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, e agora pedimos, Senhor, para que o Senhor nos dê revelação e sabedoria na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso texto está lá em Jó capítulo 14, mas o que Jó está falando aqui tem algo anterior, né? Jó, os capítulos da Bíblia aqui, às vezes você pensa assim, é o capítulo 14, começa aqui no 14, não, às vezes começa em outro lugar. Só foi uma forma, esse negócio de capítulo surgiu já muitos anos depois de escreverem a palavra, escreverem a Bíblia, né? Mais ou menos em 1600, né? Que eles reuniram e eles começaram, então vamos colocar capítulos na Bíblia para poder ficar mais fácil a gente encontrar os textos. E foi uma grande ingenuidade mesmo isso. Ajuda muito, né? Não fosse isso, muitos de nós sofreríamos, né, para encontrar textos bíblicos. Então o capítulo é para isso. E aí, capítulo, versículo. Então essa conversa que Jó está tendo com Deus, ela vai começar antes com um homem chamado Zofar. Esse homem, ele fala para Jó que ele dá esperança para Jó. Ele está falando para Jó, lá no capítulo 11, mais ou menos, vai encontrar ele falando para Jó que existe esperança para Jó. A gente sabe que Jó estava passando uma luta tão grande, né? Jó tinha perdido todas as suas coisas, Jó tinha perdido seus bens, Jó tinha perdido sua família, né? Jó perdeu tudo que ele tinha. Jó ficou doente. Parece que desgraça pouca não tinha na vida de Jó, tinha que ser muita coisa. E realmente veio esse sofrimento sobre a vida dele, e esse camarada chamado Zofar, ele fala para Jó que ele dá esperança para ele. Fala para ele, mas Zofar não se encontra na situação de Jó. E às vezes a gente está passando por situações e as pessoas estão dizendo para a gente que há esperança para a gente. Mas a gente pensa assim, essa pessoa não está na minha pele. Ela não sabe o que eu estou sentindo. Ela não sabe o que eu estou passando. Ela está falando isso, mas ela não sabe o que eu estou passando. Né? Eu imagino que Jó ficou mais ou menos assim, desse jeito. Porque Jó é gente, igual a gente. Jó é uma pessoa, né? Era uma pessoa comum, como nós.
E Jó, então, ele provavelmente sente isso, porque a situação que ele passava era uma situação bem desanimadora. E aí, no capítulo 14, Jó então começa a empregar várias imagens aqui para ilustrar a situação desesperadora do ser humano. Não era só dele, ele começa a falar dele, mas do ser humano. Ele fala de uma flor ser cortada, ele está falando da brevidade da vida, né? Como a vida passa rápido. Uma sombra que desaparece. Um jornaleiro, quando a Bíblia fala de jornaleiro, não está falando do cara que entrega jornal, não, tá? Quando fala do jornaleiro, está falando de alguém que está fazendo uma jornada de trabalho, tá certo? Então, ele fala de um jornaleiro que trabalha e depois é dispensado. Alguém já passou por isso aqui? Você está trabalhando, você trabalha lá vários tempos na empresa e você não está esperando e de repente você trabalha o dia inteiro com a fim, quando chega de tarde, seu chefe te chama e fala que você está dispensado. Né? Não sei se você já passou por isso, mas é disso que Jó está falando. E aí nos versos 7 e ele vai até o 9, que é o que nós vamos ler, ele dá a imagem, agora ele dá a imagem de uma árvore. Ele dá a imagem de uma árvore. E ele diz que para a árvore há esperança. Para a árvore há esperança. E isso aqui é importante. Porque parece que quando Jó está escrevendo isso aqui, ele não está percebendo o quanto Deus está falando com ele. E olha só lá em Jó então, capítulo 14, verso 7 até 9, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, dará ramos como a planta nova. E aí, Jó volta a sua conversa pessimista, né? Felizmente, irmãos, a Bíblia ela traz várias comparações, né, ao ser humano. Traz várias comparações ao ser humano quando ele confia no Senhor. E uma delas é a árvore. Uma delas é a árvore. Uma vez eu falei sobre essa questão com uma pessoa, e essa pessoa, eu falei que a gente tinha que ter raiz, né? Nós tínhamos que colocar as nossas raízes e ficar ali como uma planta, que é isso que a Bíblia fala. E ela disse: eu não sou árvore, eu não tenho raiz, então eu vou de qualquer jeito, vou para onde eu quiser, né? Bom, hoje essa pessoa ela não está na igreja mais, ela está distanciada dos caminhos do Senhor. Imagino eu, por causa disso, porque nós precisamos de ter raízes, nós precisamos de ter raízes. E aí, pensando nesse Jó capítulo 14, falando que a árvore existe diferença da árvore. E aí no Salmo 1, olha o que diz no Salmo 1. Salmo 1 ele diz que o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, ou já parafraseando aqui esse versículo para você, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito pelo contrário, esse homem é como árvore plantada junto à corrente das águas. Olha só, esse homem é como árvore plantada junto à corrente das águas. É assim que esse homem é. E ele fala, qual que é o homem? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não fica buscando conselho no mundo, nas estratégias que o mundo tem. Ele não anda como o mundo, ele anda diferente. Ele não para no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores, o caminho fala de conduta.
Porque tem crente que às vezes está na igreja, mas ele começa a parecer uns pecadores, não parece com Jesus. Ele vive a vida dele, ele fala coisas que ele falava antigamente, ele continua vivendo uma vida antiga, uma vida velha. Ele está na igreja, mas ele vive uma vida velha. É necessário mudança, é necessário transformação. Olha só, essa pessoa que é como árvore, ela não para no caminho dos pecadores, e ela nem se assenta na roda dos escarnecedores. A roda é onde a pessoa já está conversando, já está falando a mesma coisa que o mundo fala. Nós temos que mudar nosso palavreado também. Nosso palavreado tem que ser diferente, né? Às vezes as pessoas pensam assim: não, mas eu vim de lá do mundo e tal, não sei o que, minha vida, beleza, tudo bem. Só que precisa haver alguma transformação. Eu posso dizer para você que vai atrair as pessoas não é o seu jeito de falar, o que vai atrair as pessoas não é a sua forma de se vestir, mas o que vai atrair as pessoas é a presença do Espírito Santo na sua vida. Isso atrai as pessoas, entende? O que vai atrair as pessoas é a presença do Espírito Santo. Bom, então ele fala: olha, é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Salmo então está dizendo que nós somos árvore. Nós somos árvore. E a árvore, essa árvore, ela busca a instrução da parte de Deus e medita sobre essa instrução dia e noite. Sábado passado falei com vocês sobre meditação, né? Sobre a gente meditar. Então, a Bíblia está dizendo que essa pessoa do Salmo 1, né? Que não anda, que não para, que não se assenta na roda dos escarnecedores, essa pessoa, ela tem o seu prazer na lei do Senhor. Mas a lei não é lá os 10 mandamentos, a lei é o ensino, é a instrução de Deus. Tem o seu prazer, ele tem a alegria de poder ouvir a voz do Senhor, e ele se esforça para isso, para ouvir a instrução de Deus. Ele não quer seguir o conselho dos ímpios, ele quer o conselho de Deus. Se Deus se calar, ele fica parado, se Deus falar, ele anda. Mas ele não se desespera, né? Ele fica ali, e nessa palavra, quando Deus fala com ele, ele medita dia e noite. Meditar, lembra que é meditar? Meditar é você ficar pensando sobre aquilo, né? Dando ali e tendo imagens na sua cabeça a respeito do assunto, mesmo formando pensamentos a respeito disso. Para quem pensa que Bíblia a gente não pensa, a própria Bíblia fala para a gente pensar. A meditação tem a ver com pensar, né? Tem a ver com a nossa alma ser conquistada por Deus. Aí quando a gente compara, olha só, o Jó capítulo 14 com o Salmo 1, então olha só, que a gente leu lá nós não lemos, né? Mas anteriormente, do versículo 7 ao versículo 9, tem um contexto ali. E o Jó está falando no capítulo 14, ele fala do quê? Da brevidade da vida, e ele fala da vida ser como uma flor que é cortada, né? Está ali a flor ali, bonitinha, está lá bonita, de repente alguém passa, uma criança passa. Se o Natinha passar, se o Natinha passar, ele pega e leva para a mãe dele. Da avó. Trouxe uma flor para a senhora, né? Se você for uma flor, torce para o Natinha não está perto de você. Uma sombra que desaparece. João fala de uma sombra que desaparece, de um trabalhador que no fim do dia, depois de trabalhar, descansar, né? Então ele está colocando isso aqui, e lá no Salmo, ele coloca o quê? O Salmo está falando que a gente é árvore. No Jó, está dizendo que para a árvore é a esperança. E lá no Salmo 1, ele também faz uma separação entre aquela pessoa que confia em Deus e aquela pessoa que não confia, que é o ímpio. O ímpio é porque ele vive na impiedade. Quem é piedoso é o cristão. O cristão vive na piedade. Isso nós vamos falar outro dia, né? O ímpio é aquele que não serve a Deus. E
como que o ímpio é? É como palha que o vento sopra e leva embora. Então, sim, a pessoa que não confia no Senhor, realmente ela está em situação difícil. A pessoa que não crê em Deus, que não entregou a sua vida para Jesus, realmente ela está em situação difícil. Mas aquele que entregou a vida dele para Jesus, pode descansar no Senhor. Lá em Romanos, Paulo então ele fala para a gente lá em Romanos, com todo esse pensamento que nós tivemos agora, Romanos capítulo 15, versículo 13, ele diz assim: olha, e o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer. Enche de esperança e paz naquilo que você crê, na sua fé. Enche. De acordo com a sua fé, o Senhor te enche de esperança e de paz, para que sejais ricos, para que você tenha muita, não seja pouca, seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. É interessante que Paulo, quando ele está falando, sobre isso, ele está falando da gente, que o Deus da esperança, ele enche a gente, de esperança. Como que Deus enche a gente de esperança? Como que Deus ele pode encher a gente de esperança? Porque a gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então precisa ouvir a palavra do Senhor para que a fé de Deus seja gerada em mim. Tá certo? Existe uma fé do homem, existe uma fé que é de Deus, e essa fé que opera os dons espirituais e os milagres na nossa vida. Bom, ele fala para encher, mas é interessante que no versículo, a gente está no 3, volta no 12 para a gente ver. Ele fala, haverá a raiz de Jessé. Aquela palavra raiz fala de brotar, fala de árvore de novo. Entendeu? Árvore, Raiz de Jessé é aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão. Nós somos esse povo. Os gentios, aqueles que não eram judeus e creram, mas receberam Jesus. E agora nós somos filhos de Deus. Os gentios esperarão a raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Jesus. Jesus é a raiz. Jesus ele tem que ser a nossa raiz. Então, como que a gente pode ser cheio de esperança? Como que a gente vai sentir esperança quando parece que tudo acabou? Quando parece que não resta nada? Quando a vida perde o sentido? Existem momentos na vida da gente que parece que a vida perde o sentido. Não é só você. Todo mundo passa por isso. Mas os que confiam no Senhor, eles vão ser diferentes. Eles vão ser como se ele for essa pessoa que está andando realmente no caminho do Senhor. Porque a gente andar no caminho do Senhor e obedecer a sua palavra e andar conforme a palavra de Deus diz, é sinal que nós estamos seguindo Jesus. Então tem a ver sim com o nosso jeito, com a nossa forma de viver, com a transformação, com a mudança da nossa vida. Mas como que nós vamos sentir esperança então quando tudo parece que acabou? Quando parece que tudo perde o sentido? Fala para o irmão, nós somos árvores. E há esperança. Para aqueles que são como árvores. É isso. Há esperança para nós, irmãos. Existe esperança. Por isso que Paulo fala, o Deus da esperança enche. O Deus da esperança enche. Talvez você é como árvore cortada. Não é isso que o texto diz? Como árvore cortada. Pode ser que a sua juventude tenha sido cortada. Pode ser que os teus sonhos tenham sido interrompidos. Talvez pela violência.
talvez esses sonhos morreram dentro de você. Eu não sei porque talvez a sua vida, você está sentindo em momentos da sua vida como se fosse uma árvore cortada. Cortada é que simples, é como aquela florzinha que está ali, a matinha passou e não vai lá. A árvore cortada, alguém, o cunhador chegou, olhou assim, ficou cortada daqui. Pai, aquele foi o dia dela. Passou, cortou. E parece que a gente se sente cortado. Cortado da nossa vida. Mas ainda tem vida lá. Nesse lugar. Mesmo que a árvore seja cortada, ainda tem alguma coisa. Né? Quando você corta a árvore, ela ainda começa a soltar aquela seiva, né? Ela ainda continua soltando aquele líquido que tem dentro dela, para ela poder curar a parte, né? Poder proteger, aquilo ali vai proteger ela. Eu quero dizer para você, que se você começar a cortar, Deus ainda vai te renovar. E você ainda vai dar frutos. Você ainda vai dar frutos. O que você precisa é continuar indo mais profundamente no seu relacionamento com Deus. Você não pode parar. Só porque você foi cortado. Só porque alguma coisa aconteceu na sua vida de ruim, você parou. É necessário você voltar a ter sede pela presença de Deus. E quando a gente pensa em árvore, sabe, a árvore, o que ela faz? Ela tem ali as suas raízes, e conforme há necessidade nela, as suas raízes parecem que são assim tão, às vezes finas, fracas, as partes mais fininhas dela, elas vão entrando na terra, e elas vão aprofundando a terra, e vão entrando, porque ela vai lutar pela vida. Porque ela vai buscar água, muita água de vida. Entendeu? Ela começa a se aprofundar. Então as raízes começam a trabalhar de um jeito que ela vai lá, rasgando a terra, um buraquinho aqui, outro ali, vai entrando, vai entrando, vai entrando, até ela encontrar a água. Até ela encontrar aquilo que ela precisa. Eu quero dizer para você que você não deve aceitar o tipo de relacionamento que você tem hoje com Deus. Você tem que querer mais um com Deus. É isso que a gente chama de esperança. É isso que a gente chama de esperança, é um relacionamento mais profundo. Moisés, por exemplo, Moisés passou por cada situação, irmãos. Moisés passou por situações do vale da sombra da morte, por situações difíceis. Ele chegou em momentos da vida dele que ele foi lá trabalhar como pastor de ovelhas. Deus levou ele lá para o deserto, passou por tantas dificuldades, se casou, fez lá sua família, né, largou toda a riqueza para trás lá do Egito, ele abriu mão de tudo isso, e ele vai lá e agora Deus usa a vida dele para tirar o povo, e ele vê milagres acontecendo. Imagina só, o mar se abrindo. Poxa vida, tem um mar se abrindo, não sei, esse mar se abrindo, você fala assim, pô, agora não preciso ver mais nada, para mim está bom isso aí. Não é não? Você visse que tivesse lá, e se você fosse Moisés, você batesse a vara assim na rocha, começasse a sair água, vai falar, agora eu vou abrir uma companhia de água. Né? Tem essa aberta, você ia falar Joeste. Né? Não sei como que é seu nome, você ia botar seu nome lá e falar agora sim, já ia fazer um cercadinho, né? Esse terreno aqui é meu, e agora eu vou vender água. Né? Moisés viu tantas coisas. Moisés pediu para Deus alimento, Deus mandou pão do céu, Deus mandou carne. Deus fez tantas coisas, tantos milagres. Deus pegou a água lá que estava amarga, e Moisés jogou uma lenha dentro, um pedaço de lenha, e a água ficou doce. Quantas coisas! Fala a verdade, se você tivesse visto isso, fosse você ou Moisés,
Você ia falar assim, para mim já está bom demais. Nós já tem tanta coisa. Ah, está bom demais. Para Moisés não estava bom. Moisés falou, Deus, eu quero ver a tua glória. Amém. Quero mais. Deus chegou e falou assim para Moisés, assim, ó, Moisés, eu vou enviar meu anjo na frente e vocês vão atrás. Moisés falou, se o Senhor não estiver com a gente, você pode enviar o anjo que for, nós não vamos sair daqui. Nós vamos ficar no Senhor cá. Mas se fosse a gente, talvez Deus mostrasse um anjo para mim e falasse, só segue o anjo, nós já estávamos pulando atrás já. Porque às vezes está precisando de sede. Sabe por que às vezes Deus permite, né, que hajam essas coisas de cortar a nossa vida, da gente sofrer algumas coisas? Para quê? Para que as nossas raízes elas comecem a lutar pela vida, que as nossas raízes comecem a voltar a buscar a água que vem de Deus, a buscar a presença de Deus, a buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Moisés, ele falou, Deus, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Deus falou, você pode me ver. Mas sabe, a vontade de Moisés era tão grande que Moisés morreu. E um dia, quando Jesus veio à terra, ele subiu a montanha. E aconteceu um negócio tremendo. Moisés e Elias apareceram e viram Jesus. E Jesus estava branco como neve. Era como se Deus tivesse falado assim, Moisés, você não pode me ver, mas um dia eu vou te mostrar a minha glória. Jesus é a glória do Pai. Sabe, quanto mais profundo as suas raízes buscarem pelo frescor da presença de Deus, maiores vão ser os seus frutos. É bom, né? Quando a gente chega numa árvore assim e a gente encontra frutos grandes, né? A gente fica admirado. Nossa, que fruto! Né? A gente pode chegar, a gente olha assim. Hoje a gente fica assim, mas às vezes a gente vê maçã, né? Aquelas maçãs assim, ó, enormes. Aquela fruta do ponte, grande, eu não sei se é fruta do ponte, como é a pinha. Não sei como é o nome daquele negócio gostoso, todo branco por dentro. Tem uma sementinha preta. A temóia. Né? Às vezes a gente vê assim, passa vê aquele frutão, né? Tão grandão, a gente fica admirado, não fica? Pois é, quanto mais profundo for a sua raiz, maiores vão ser os seus frutos. Quanto mais profundo for o seu relacionamento com Deus, isso não depende, irmãos, de pessoas. Depende exclusivamente de você. Não são pessoas que vão fazer isso por você. Depende exclusivamente de você. Depende de você entrar com as suas raízes na terra. Depende de você buscar pelas águas de Deus. O tamanho dos frutos, então, depende da profundidade das raízes. Mas talvez ainda a sua raiz tenha envelhecido e o seu tronco esteja morto. Porque a Bíblia fala que às vezes pode a pessoa chegar na situação. Eu não sei qual das duas que era o Jó. Mas às vezes a gente sente assim. Às vezes a gente se sente envelhecido. A gente perde a força. Quanto mais o tempo passa, mais você vai sentir peso da vida. E às vezes os desgastes, as lutas que você passou foram tão intensas que você perdeu totalmente, às vezes, a vontade de viver. Tem gente que perde a vontade de viver. Tem gente que perde a vontade de viver.
Isso pode acontecer em algum momento na vida de uma pessoa. Mas não esqueça. Fala para o irmão, não esqueça. Você é árvore. Então, a árvore, quando ela está nessa situação, o que ela faz? As suas raízes começam a buscar pelo cheiro das árvores. O cheiro das árvores. Ela começa como se estivesse farejando a água, né? Eu sei que muitas coisas podem ter acontecido de ruim na sua vida, mas e as coisas boas? Sabe, o cheiro das águas fala para a gente aquilo que Jeremias disse. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu sei que às vezes você passou por tantas coisas difíceis na sua vida, mas eu quero te perguntar, quanta coisa boa também Deus fez por você? E quando a gente começa a pensar nessas coisas que são boas que Deus fez na nossa vida, começa a surgir de novo. O cheiro das águas começa a encher a gente de esperança. Começa a encher a gente de esperança. Quanta coisa a gente viu. Quantos milagres. Quantas promessas que Deus cumpriu na nossa vida. Quantos livramentos. Quantas coisas que Deus usou você para fazer. Quantas vezes Deus usou dons espirituais na sua vida, experiências com o Espírito Santo. Sabe, tinha um pastor que ele era de uma igreja tradicional e ele, a esposa dele, tradicional, eles acreditam no Espírito Santo, mas não como a gente acredita, né? Esse negócio de pular, de dançar, eles acham que o Espírito Santo não faz isso com as pessoas. E realmente, na verdade, não faz. Quem faz é a própria pessoa. Mas é por causa da alegria que ela sente. A gente não consegue entender direito. Por que às vezes as pessoas se alegram tanto? Gente que dança, gente que pula, gente que celebra. E às vezes você olha assim e fala, pô, mas não está acontecendo nada. A esposa desse pastor foi batizada do Espírito Santo. E o pastor ficou bravo com aquele negócio. Porque a mulher dele gostou tanto da experiência que ela teve com o Espírito Santo, que às vezes ela entrava no quarto e ela começava a falar em línguas e tal, e aquela coisa. E esse pastor, ele chegou e falou, pô, esse negócio tem que parar. Ele começou a orar para aquele negócio parar, só que não parava. Ele orava para Deus e o negócio continuava. Eu vou ver que negócio é esse. Um dia, ele pega, perto da casa dele, tinha uma igreja bem grande. E naquele dia tinha um pastor lá, diferente, pregando lá. E ele foi, tinha uma árvore na frente da igreja, tudo escuro, ele parou lá na frente da árvore, lá ficou olhando. Vou ficar vendo esses crentes aqui, esses pentecostais. E está lá o pastor pregando, e o homem lá debaixo da árvore. De repente o pastor pega para a pregação, bota o microfone em cima e sai andando. E vai lá na rua. E chega e fala para ele assim, olha, você tem questionado a Deus sobre o Espírito Santo. Entre no teu quarto e ora. Deus vai fazer um negócio doido em você que você nunca viu, ninguém viu igual. Aí o homem ficou assim meio chocado com aquilo e foi para casa. Mas ele não estava querendo muito fazer do jeito que eu orava, viu que não acontecia, pegou, entrou no quarto e falou, vamos ver se esse pastor está falando a mesma verdade. Entrou para dentro do quarto, se ajoelhou em cima da cama e começou a orar. Começou a orar e orar. E aí ele disse que de repente veio uma unção assim sobre a vida dele, aquele fogo queimando dentro dele, e ele não conseguiu mais suportar. Ele levantou em cima da cama e ele começou a pular. Irmãos, e ele pulava, e a cama não quebrava.
Não, aí uma coisa para você experimentar. Você pular em cima da cama não quebrar. E ele pulava. Aí a esposa dele foi lá, viu o que está acontecendo, com a barulheira no meu quarto. E quando ela abriu a porta, assim, o homem, cheio do Espírito Santo, pulando, ela viu aquilo, ela caiu de costas também e começou a tremer na unção do Espírito Santo. Né? Teve gente que foi batizada com o Espírito Santo tomando banho. Ela está lá tomando banho e orando, ele está com tanta sede de Deus que ele não aguentou. Ele começou a fluir no Espírito Santo, fluir nos dons do Espírito Santo. Sabe, então, quantas experiências a gente tem? Eu fico imaginando que esse pastor, toda vez que viesse alguma luta, alguma dificuldade, ele ia lembrar da experiência que ele teve com o Espírito Santo. Eu queria que você lembrasse. Quantas experiências você teve com o Espírito Santo? Quantas coisas o Espírito Santo fez na sua vida, que ele moveu, uma palavra que ele deu para você. Mas às vezes não foi algo assim, como eu estou te falando, um cara pulando e gritando e celebrando. Mas às vezes você, ali na unção do Espírito Santo, Deus sussurrou palavras no seu ouvido, no seu coração. Quantas coisas Deus fez na sua vida. Eu quando às vezes eu paro, eu fico pensando nas coisas que Deus fez na minha vida, na vida da minha esposa. Né? Quantas coisas, quantos milagres que Deus fez na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida quando a gente era solteiro. E Deus, quando deu a minha esposa para mim, Ele disse assim: eu não dei você, dela para você, para você ficar aí se agarrando com ela, não. Eu dei ela para vocês orarem juntos e ver o que eu vou fazer. E nós vimos. Eu não vou te falar que eu agarro a minha esposa, eu agarro ela. Foi minha esposa. Não é verdade? Eu amo minha esposa. Eu gosto dela, eu gosto do corpo dela, eu gosto da vida dela, do cheiro dela. Mas acima de tudo, da espiritualidade que ela possui. Quando eu lembro dessas coisas, me dá uma experiência tão grande, me dá uma direção, me dá uma certeza, enche meu coração de fé. Sabe? Experiências que Deus deu para a gente. Busca o cheiro das águas. Busca o cheiro das águas. É algo que ela já passou na sua vida, mas ela nem tem nem o cheiro dela. Busca pelo cheiro das águas. E quando você busca pelo cheiro das águas, Deus vai fazer você brotar como planta nova. Amém? Deus vai fazer você brotar como planta nova. Feche teus olhos, curva sua cabeça. Eu não sei qual a sua situação nesse momento. Eu não sei o que você tem passado. Quem sabe, se você quiser, se você sentir no seu coração de sair do seu lugar, onde você, às vezes você vai querer ajoelhar, você pode se ajoelhar, às vezes você vai querer ficar de pé, você pode ficar de pé. Mas sair do conforto, porque às vezes a gente acostuma com as coisas, irmãos. A gente acostuma até com as coisas de Deus. Tem gente que está vendo as coisas de Deus, Deus operando, não se alegra com isso, porque ficou tão costumeiro na vida dela, ficou tão costumeiro aqui. Às vezes a oração se torna um costume, às vezes a meditação se torna um costume. Para de trazer aquela paixão, aquele fogo para dentro da gente. Eu quero te convidar então nessa manhã, para você sair desse conforto, você enfiar suas raízes na terra e buscar pelas águas do Espírito Santo. E o Deus da esperança
vai te encher de todo gozo e paz no seu crer. E você vai ser rico de esperança no poder de Deus.